Aleluia, louvado seja Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, por estarmos aqui. Aleluia, pela Tua presença aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, como nós somos felizes em contemplar a Sua glória, Pai. Aleluia, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, nos restaurou, Pai. A Sua palavra diz que o Senhor nos perdoou, nos redimiu, Senhor. Oh, muito obrigado, Pai. Aleluia. Como nós somos gratos ao Senhor, Pai, pelos Teus benefícios, pela Tua boa mão sobre nós. Mas principalmente, Pai, como nós somos gratos ao Senhor pela Sua presença. Aleluia, muito obrigado, Pai. Aleluia. Sua presença, Pai, é o que nós temos de mais precioso. Que essa consciência venha sobre nós mais forte hoje pela manhã. A consciência da Sua presença, Pai. Aleluia, nesse ambiente, Pai, de santidade, de adoração. Oh, aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento nessa manhã com a Sua palavra. Que a Sua palavra seja luz para a gente nessa manhã aqui nesse lugar. Que a Sua palavra, Pai, ilumine nossos passos. Aleluia. Que a exposição à Sua palavra hoje pela manhã, Pai, nos transforme. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Nós Te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor. Eu queria que você fizesse no seu lugar a sua oração. Eu queria que no seu lugar, sua voz baixa mesmo, você agradecesse a Deus por essa manhã, agradecesse a Deus por esse momento. Abra sua boca agora. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Oh, presença santa, presença santa, presença santa, presença santa, presença santa, presença santa, presença santa. Oh, aleluia, Pai. Nós amamos o Senhor. Nos submetemos, Pai, nesse dia de hoje à Sua vontade, Pai. Assim como Maria falou, Pai, cumpra-se em nós a Sua vontade. Aqui está, Pai, o servo do Senhor. Aqui estão as servas do Senhor, Pai. Cumpra-se em nós a Tua presença. Aleluia. Nós amamos a Sua palavra, Pai. Sua graça é sobre nós. Presença santa. Como eu amo Tua presença. Como eu amo Presença. Tua presença. Como eu amo Sua presença, Tua Pai. presença. Aleluia. Sim, Pai. Nós amamos Sua presença. Nós amamos Sua presença. Nós amamos Sua presença. Oh, aleluia. Nós amamos Sua presença. Nós amamos Sua presença. Cante conosco, irmão. Nós amamos Sua presença. Eu quero ouvir a Sua voz. Eu quero ouvir a Sua voz. Nós amamos Aleluia. Sua presença. Nós amamos Sua presença. Nós amamos Sua presença. Mais uma vez. Nós amamos Sua presença. Nós amamos Sua presença. Nós amamos Sua presença. Aleluia.
Quantos amam a presença do Senhor aqui nessa manhã, irmão? Levante a sua mão, dê uma glória a Deus aí bem alto. Isso pode, aleluia, você pode se assentar. Oh, glória a Deus. Rapaz, os meninos são rápidos, meu tempo já está correndo, olha. Glória a Deus. Elis, pega aqui meu telefone, esse maiorzinho, por favor. Isso, Bom dia, queridos. Graça e paz. Obrigado, homem de Deus. Você está bem, irmão? Aleluia. Eu falava na quinta-feira. É muito bom ir. Eu estive ausente durante 10 dias, né? É muito bom ir, mas é muito melhor voltar, amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, nesse mês nós vamos estar abordando um tema novo. O tema para esse mês é uma igreja influenciadora. Diga assim comigo, uma igreja influenciadora. Aleluia. Quantos sabem que nós somos convocados pelo Senhor para sermos uma influência nessa terra? Amém. Amém, querido? Glória a Deus. A gente fica... Obrigado, irmãos. Rapaz, vocês arrebentaram hoje, viu? Pelo amor de Deus. Amém. Deus é bom. A gente nem pararia, não era? Então, queridos, como eu falava, a igreja do Senhor, ela foi colocada sobre essa terra para influenciar, né? Eu me lembrava das passagens lá no livro de Atos, e a Bíblia diz, queridos, que quando os apóstolos, eles começaram a pregar a palavra do Senhor, em pouco tempo, aquela igreja que havia começado com apenas 120 pessoas, recebeu ali uma grande multiplicação, os milhares começaram a chegar, as milhares de pessoas começaram a ser alcançadas e acrescentadas dentro da igreja. Aí alguém pode perguntar, pastor, o objetivo principal de uma igreja é ter crescimento em número? Queridos, é interessante porque a Bíblia não fala diretamente sobre o objetivo principal da igreja é ter crescimento em número. Mas eu acredito, queridos, que aquelas pessoas, elas se somaram àquele crescimento porque elas foram influenciadas por uma palavra, elas foram influenciadas por um modo de vida, elas foram alcançadas por uma realidade que transformou elas por completo. E eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está muito voltada para dentro. Estamos vivendo um tempo em que a igreja está muito voltada para si mesma, para as suas necessidades, para os seus quereres, né, para a sua vontade, e tem se esquecido de ser uma influência lá fora. Eu não vou ensinar hoje sobre evangelismo, esse é um tema para um outro mês, mas eu acredito, queridos, que nós, cristãos aqui, nós somos chamados para ser padrão, para ser exemplo, para ser influenciador. Amém, irmão? Aleluia. Eu já ouvi muitas vezes, né, pessoas falando que antigamente, os cristãos de antigamente, eles eram mais confiáveis. Uma vez eu ouvi um amigo falar e ele dizia que ele ouviu falar, e eu acho que ele também vendeu alguns objetos, né, para cristãos que sem contrato, sem promissória, sem cartão, sem financiamento bancário, ele vendeu aquele objeto ou se vendia aqueles objetos para os crentes porque sabiam que os crentes pagavam. Que realidade é essa, irmão, que muitas vezes no tempo de hoje, muitas pessoas em muitos lugares correm de fazer negócio com crente, correm de contratar crentes, e é triste isso. É triste saber, queridos, que muito embora nós façamos parte de uma congregação, de uma igreja, pertençamos a uma família, é muito triste saber que no nosso meio, pessoas não honram a palavra da forma como deveriam. E hoje eu não quero puxar no seu pé com relação a isso, mas eu quero despertar em você o desejo para ser um influenciador para o reino de Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 12. Eu vou ler aqui a princípio na Bíblia Revista Atualizada, mas eu separei também aqui esses mesmos versículos na Bíblia Amplificada do inglês. Eu traduzi aqui no meu telefone, eu vou falar um pouco para você. Diz assim, ó: assim, pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, enviada ao povo de Filipos, né? A carta aos Filipenses. E é interessante, irmãos, que se havia uma preocupação, se havia um cuidado na vida do apóstolo Paulo com relação ao modo de viver de todo um povo, eu acredito que esse também deve ser o meu cuidado. Eu acredito que esse também deve ser a minha preocupação. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Eu queria ler esse mesmo trecho aqui na Bíblia amplificada, o versículo 12, os meninos não vão conseguir colocar aí na tela, mas eu vou ler para você. Ele diz assim no verso 12, na Bíblia amplificada: portanto, meus queridos, como vocês sempre obedeceram às minhas sugestões, agora não só com entusiasmo que demonstram na minha presença, mas muito mais porque eu estou ausente, trabalhe, cultive, realize até chegar ao objetivo, até que o objetivo seja completo, a sua própria salvação com reverência, com temor e tremor, com séria cautela, com ternura de consciência, com vigilância, com toda a atenção, recuando timidamente diante de tudo que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Cristo. Olha como essa versão aqui fica mais top. É interessante, irmãos, o apóstolo Paulo falando sobre pessoas que acatavam, ele usa a palavra aqui, entusiasmo, acatavam com entusiasmo as suas sugestões. E ele disse assim, olha, façam na minha ausência da mesma forma como é na minha presença. Quantos sabem que no ambiente da igreja nós somos crentes? Amém, irmão? Aleluia. No ambiente da igreja todo mundo é crente, todo mundo é cristão, todo mundo cumpre a palavra, todo mundo é, ungido, é abençoado, é agraciado. Mas eu quero lembrar você que você não é galardoado por aquilo que as pessoas veem de você. Você é galardoado por aquilo que está no seu coração. A Bíblia diz, irmão, que o Senhor nos galardoa segundo aquilo que está no nosso coração. Então eu quero incentivar você nessa manhã a viver um evangelho genuíno. Não um evangelho que as pessoas estão vendo de você. Não um evangelho que as pessoas estão observando de você. Mas um evangelho nas escuras. Um evangelho quando ninguém está te observando. Aleluia. O mesmo entusiasmo que você demonstra no momento da adoração, o mesmo entusiasmo que você demonstra na igreja, ao ministrar a palavra para vocês que são ministros, ao servir em um departamento para você que é um liderado, ao liderar um departamento para você que é líder, ao pastorear para você que é um pastor ou uma pastora, uma mulher de pastor, o mesmo entusiasmo, o mesmo entusiasmo. Porque eu já me esforcei sobremaneira, né, como a palavra de Deus diz, para me apresentar bonitinho diante de um líder. Eu já me esforcei, irmão, de forma, bem top mesmo, para me apresentar todo engomadinho, todo arrumadinho diante do meu líder. Mas nessa manhã, irmãos, o Senhor nos convoca, queridos, para que a gente tenha, essa consciência
de que na presença da igreja ou na ausência da igreja, nós vamos continuar sendo influenciadores. Você influencia as pessoas com a sua cara de sorriso ou com a sua cara feia, sabia disso? Você influencia muita gente com a sua cara feia, emburrada. Meu filho. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó. Na minha presença, mas muito mais agora porque eu estou ausente. Aí ele fala, eu achei interessante. Na Bíblia Revista Atualizada, no versículo 12, na parte B do versículo, ele fala assim, ó: desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. Eu nunca havia atentado assim tão mais afinco na palavra desenvolver, quando eu li essa versão aqui na Bíblia amplificada. Ele diz assim, ó, na Bíblia amplificada: cultive, realize até chegar ao objetivo, até que o objetivo seja totalmente completo, a sua própria salvação. Olha que coisa interessante. Então isso significa, irmãos, que salvação é algo que você recebe, amém? Nós cremos que no momento que a gente confessa Jesus, nós já somos salvos, mas existe outra área em nós que nós precisamos continuar cultivando a mesma palavra, que nós precisamos continuar cultivando as raízes do Evangelho. Existem áreas na nossa vida, irmãos. Sabe, eu estive ontem fazendo um casamento, o casamento foi no jardim, muito bonito o jardim. E eu dei o exemplo do jardim dentro do casamento, no contexto da administração do casamento. No meio, eu estava ministrando aqui, do meu lado esquerdo tinha uma árvore gigantesca. E ao redor do jardim tinha inúmeras árvores, todas elas bem cortadas, a grama bem aparada. Eu não sei se você sabe, queridos, mas quando você entra em um jardim que não está sendo cultivado, lá tem muita erva daninha. Eu fui em um dado momento a uma casa de uma pessoa, e quando eu entrei naquela casa, muito bonita aquela casa, mas o jardim estava cheio de mato. E qualquer semelhança aqui é mera coincidência, nem é de ninguém daqui da igreja. Aleluia. Então isso significa, irmão, que aquela pessoa, ela estava cultivando mato, cultivando erva daninha. Quando ele fala sobre cultivar aqui, ele fala sobre a essência do Evangelho. Ele não fala sobre você cultivar as más ações. Ele não fala sobre você cultivar as coisas ruins que você tem. Porque não se engane, todos nós aqui temos coisas ruins. Temos ações ruins. Temos, de alguma forma, somos ou exalamos alguma influência ruim em algum momento. Eu não me excluo disso, não. Amém? Eu estive agora, como você sabe, eu estive agora fora e eu me arrependi porque passei 10 dias na casa de uma pessoa e eu não preguei o Evangelho, não preguei a palavra. Porque ao estar lá, eu tenho convicção de que a minha própria vida falou, porque eles não conseguiam nem falar um palavrão na minha presença. Muitas vezes na mesa, a gente estava comendo da mesa e a pessoa falava um palavrão e ela dizia: eita, me perdoe, Emiliano. Então, muito embora eu pudesse ter feito mais pregando a palavra, eu percebi, eu preguei a palavra com a minha vida. Eu influenciei aquela casa nos dias em que eu estive lá. Eu vi prosperidade acontecendo, eu vi negócios sendo fechados. Eu me lembrei agora, eu preguei a palavra, eu peguei lá eles tinham um bloco de anotações, e eu peguei e coloquei lá uma oração por escrito, no final eu coloquei um versículo da Bíblia, e deixei lá em cima da mesa, do terceiro, quarto dia que eu cheguei lá, até o último dia que eu fui embora, aquele negócio estava no mesmo lugar, ninguém apagou. Então aquela palavra tocou no coração de alguém. Aleluia. Aí ele fala aqui, ó: cultive, realize até chegar ao objetivo, até que ele seja totalmente completo, a sua própria salvação com reverência, temor e tremor. Com séria cautela, com ternura de consciência, com vigilância.
Irmão, o crente tem que ser vigilante. Se você quer ser alguém influenciador, alguém que vai influenciar uma geração, que vai influenciar pessoas que você conhece, pessoas da sua família, pessoas no seu trabalho. Você no seu trabalho está sendo um influenciador, uma influenciadora, ou você está sendo um influenciado ou uma influenciada? Será se você está permitindo que aquela influência do mundo, irmão, ela venha até você? Eu me lembro de um momento que nós estávamos fazendo um churrasco lá. E quando eu entrei naquele lugar do churrasco, a música que estava sendo tocada era a música do mundo. E eu não tive direção de pedir a pessoa para mudar, porque eu estava na casa dela. E eu comecei a falar um pouco ali e tal. E aí eu percebi, irmão, de uma hora para outra, aquela pessoa tirou aquela música e ela colocou um pagode cristão. Até com uma música, irmão. A sua presença deve influenciar as pessoas, até mesmo com uma música. Até mesmo com uma música, querido. Esse silêncio é bom. Porque nós não somos crentes somente dentro da igreja. Porque crente dentro da igreja não está operando na sua totalidade. O crente, ele opera na sua totalidade lá fora. Porque a Bíblia diz: resplandeceis como luzeiros em meio a uma geração pervertida, perversa. Só tem como a gente resplandecer como um luzeiro, irmão, no lugar onde há treva. Aleluia. Aí ele continua aqui no versículo seguinte. Eu interpretava esse versículo de uma forma diferente. Ele diz assim, ó: porque Deus é quem efetua em vós, na Bíblia Revista Atualizada, versículo 13 de Filipenses 2, Filipenses 2:13, Bíblia Revista Atualizada. Ele diz assim, ó: porque é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa... Não, você está aqui ainda? Vamos ler aqui, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Porque é Deus efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe qual era a minha oração muitas vezes? A minha oração era assim: eu estava fazendo alguma coisa errada, e aí eu dizia: Senhor, me ajude. A sua palavra diz que é o Senhor quem opera em mim, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Eu não quero fazer isso, Senhor, mas não consigo deixar de fazer. Já aconteceu com você isso? Já deve ter acontecido. Aleluia. Não é possível que isso aconteceu comigo. Fazer uma coisa que não quer fazer, ou que dentro de você sabe, não deve fazer isso, mas parece que a carne, né, é como aquele irmãozinho que diz: mas pastor, a carne é fraca. A carne é fraca mesmo, irmão. Quem é forte é o seu espírito, amém? Graças a Deus que a carne é fraca. Porque se ela fosse forte, a gente estava frito, não era não? Era ou não era? Se a tua carne fosse forte, tu estava frito. E muitas vezes eu orava e dizia: Senhor, a tua palavra diz que é o Senhor quem opera em mim o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Opera em mim, Pai. Olha o que diz aqui na Bíblia Amplificada. Diz assim, ó, versículo 13, tá? Ele diz assim, ó: não em sua própria força. Ou seja, a operação daquilo que Deus quer realizar em você não é na sua própria força. Você não foi chamado para andar na sua própria força, porque na sua própria força você é fraco, mas na força dele, é Ele quem sustenta você. Livro de Isaías capítulo 40, versículo 28, a Bíblia diz que Deus faz forte ao cansado e restaura as forças daquele que não tem nenhum vigor. Diz a Bíblia que os jovens caminharão e se fatigarão, os moços de exaustos cairão, mas aqueles que esperam no Senhor, o que acontece? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Aleluia. Ele fala aqui, ó, na Bíblia Amplificada: não em sua própria força, pois é Deus quem está o tempo todo, efetivamente, operando através de você. Olha aí, já mudou aqui a forma de pensar.
Então isso significa que no momento que você está pensando que você é fraco, saiba que há uma força operando eficazmente dentro de você. Ah, pastor, não tenho condições de amar, não tenho condições de perdoar, não tenho condições de ser bom, não tenho condições de andar no fruto do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, você tem. Porque existe um poder que opera eficazmente dentro de você, para você continuar fazendo a vontade de Deus, fora da igreja e dentro dela. Para quê, pastor? Para influenciar o mundo, para influenciar as pessoas. Amém, querido? Olha o que ele fala aqui, ó. Vamos continuar lendo aqui, ó. Efetivamente trabalhando em você. Aí essa expressão trabalhando em você significa energizando e criando em você o poder e o desejo. Eu vou repetir. A expressão que fala sobre estar trabalhando e operando em você significa dizer que Deus está energizando você, dando energia a você, para que a sua vontade esteja alinhada com a vontade dEle. É aquele momento que você tem vontade de dar uma resposta a alguém, aquele momento que você tem vontade de fazer algum mal a uma outra pessoa, aquele momento em que há uma vontade de praticar um pecado, fazer alguma coisa errada. A Bíblia diz, irmãos, que com o pecado vem também o escape. Com o pecado não, né? Com a tentação, desculpe. Com a tentação vem também o escape. Para toda tentação que chegar até você, está disponível o escape para dar a você a saída. Aleluia. É como um ambiente como esse aqui, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas, irmãos. Se eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que o diabo pode vir contra você por um caminho, mas por 7 ele fugirá. Até as portas dessa igreja são proféticas, querido. Aleluia! Por quê? Porque eu vou te falar, Deus está provendo escape de tentação para pessoas aqui hoje pela manhã. Escape de tentação. Escape de tentação. Para quê? Para você ser preservado, para você ser conservado íntegro, irrepreensível, para que o seu poder de influência naquele ambiente que você está não seja diminuído. Porque a igreja foi chamada para ser uma igreja que influencia, uma igreja que permanece firmada na verdade, uma igreja que não retrocede, que não desiste. Essa é a nossa igreja, esses somos nós. Amém, irmão? Aleluia. Aí ele continua aqui, ó, e diz, eu estou continuando lendo o versículo 13 na Bíblia amplificada, diz assim, ó: tanto para querer quanto para trabalhar para o seu bom prazer e satisfação. Meu Deus do céu. É muito top isso aqui, irmão. Então, uma coisa eu quero que você saia daqui convicto. Deus está, de fato, energizando você. Ele já deu poder, capacidade plena a você, para você ver tanta coisa. Você já esteve diante de uma situação, eu olhei para uma pessoa agora e lembrei disso. Já esteve diante de uma situação que você, sabe, naquele primeiro momento ficou desesperado, desesperada. E aí aquela situação, ela parecia que não havia saída. Ela parecia que não havia solução. Parecia que a sua vida estava acabando ali. E aí se você se concentrou durante um tempo, se conectou com o Senhor, e aí daqui a pouco Deus começa a mostrar para você as saídas. Deus começa a orientar você, a passar por cima dos obstáculos da vida. Já percebeu isso, querido? Aleluia. Por quê? Porque Deus sempre vai honrar aquele que não desiste. Deus sempre vai honrar aquele que permanece firmado na sua palavra. Deus sempre vai honrar aquele que mesmo com sangue na canela não abre mão do princípio. Sempre vai honrar. A Bíblia diz, queridos, que ele quando falava com um dos profetas do Antigo Testamento, o profeta falava sobre um galho, sobre uma situação que houve. Ele respondeu assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Irmão, se você está fundamentado na palavra, eu vou te falar uma coisa: Deus está velando para que essa palavra se manifeste na sua vida. Esses dias eu estava meditando na palavra e me veio uma percepção. A Bíblia diz que um dado momento Jesus, quando fala com Natanael,
A Bíblia fala que um dos discípulos traz Natanael. Natanael, quando chega diante do Senhor, muito antes disso, Natanael foi confrontado, né? E a Bíblia diz que o discípulo que o confrontou, ele perguntou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O discípulo falou assim para ele: vem ver. E ele foi lá e foi olhar. Quando ele saiu, ele chegou diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: eu te vi assentado debaixo da figueira. E aí ele recuou, né? Ele reconheceu Jesus ali. E aí Jesus falou para ele assim: por que me viste? Por que eu disse isso para você? Você crê? Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim: a partir de hoje você vai ver os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem para o servir. E eu comecei a meditar naquela palavra. Eu pergunto a você, irmão, quem é o Filho do Homem? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Quando Jesus falou para Natanael que a partir daquele momento ele veria os anjos de Deus descendo e subindo, era descendo e subindo para servir a quem? A palavra. Então isso significa que qualquer um de nós que anda na palavra, a gente vai contemplar os anjos de Deus descendo e subindo para servir aqueles que andam na palavra. Oh, glória a Deus, irmão. Estou todo arrepiado aqui. Se arrepio fosse presença, pronto, estava cheio aqui agora. Oh, glória a Deus, querido. Sabe, irmão, eu vou te falar. Você não tem nada a perder quando você anda na palavra e é um bom testemunho lá fora. Quando você é um bom influenciador, não tem nada a perder. Eu já vi, irmão, eu já vi a ação de Deus na minha vida, em inúmeras áreas. Como eu falava, esses dias agora nós estivemos lá e a casa foi aberta para a gente. Eu não paguei por hospedagem, não paguei por alimentação, não paguei nem pelo veículo que eu usei. A boa mão do Senhor sobre mim. Aleluia. Mas sabe, eu intentei no meu coração dar uma oferta para aquelas pessoas. Intentei no meu coração dar um presente para aquelas pessoas. E sabe, pela primeira vez, não me entenda mal o que eu vou falar aqui, não me julgue. Mas havia ali uma nota por dentro para dizer assim: não faça. E aí quando eu saí de lá sem ter dado nada para aquelas pessoas, o Senhor falou comigo: eu abri uma temporada de semeadura na vida deles. Oh, aleluia. Quantos sabem aqui, irmão, que tem pessoas que muitas vezes sem saber vão hospedar anjos? Hoje, pastor, o senhor é um anjo, irmão? Graças a Deus que não, amém? Disse que eu vou nem falar o que eu ia dizer agora, irmão, aleluia. Mas se eu fosse anjo, não podia estar casado. Alguns entendem isso que eu estou falando. Se eu fosse anjo, não podia estar casado. E graças a Deus que eu não sou, eu sou humano. Mas, irmão, vou te falar uma coisa: eu carrego uma presença que é muito mais poderosa do que qualquer anjo. Eu carrego a presença, e onde eu chego as portas têm que se abrir. Aleluia. Oh, aleluia. Rapaz, eu vou te falar, viu? Assim, eu acredito que pessoas são abençoadas por causa da gente. Deixa eu te contar um testemunho, né? Cadê a Aline? Está não hoje aqui, né, Aline? A Aline sempre diz assim: pastor, eu gosto quando o senhor viaja, porque quando o senhor volta da viagem, o senhor conta um bocado de notícia daquilo que aconteceu lá. A gente entrou no parque, e uma das principais montanhas-russas do parque é uma que você vai deitado na montanha-russa. Você, quando senta nela aqui, ela vai, deita você, você fica assim, de cara para o chão. E aí você vai o tempo todo assim. É massa. Quando eu cheguei lá, irmão, estava quebrada a montanha-russa. Tem não previsão de funcionar. E alguém disse assim: tem dias que tem brinquedo que não funciona. Eu digo: não, eu vou andar em tudinho. Vai funcionar. Aí eu vi que não havia movimentação, não tinha ninguém, estavam os carrinhos correndo sozinhos. Estava testando lá. Eu disse: eu vou entrar. Aí eu nem esperei o povo, fui lá e entrei. Aí quando eu entrei, queridos, eu era o quê? O primeiro. E aí eu vi que estava sendo testado, eu digo: vai funcionar. E aí os irmãos que estavam comigo chegaram, comecei logo a orar em línguas. Esta aqui vai ser a primeira. Aí saiu o primeiro,
Aí umas pessoas foram lá, sentaram, tiveram que sair porque não funcionou. Eu digo, comigo vai funcionar. Se fosse mais, não tinha entrado. Porque o negócio funcionando pela metade, mas ela não gosta, né? Ela já não gosta quando está funcionando bem. Imagina quando está funcionando mal. Aí a adrenalina é maior. E, irmão, quando voltou lá, aos terceiro ou quarto carrinho, aí ela abriu. Eu fui logo na frente, fui o primeiro, na frente da montanha-russa. Quando fez... E aí, tá funcionando? Ok. Fui lá, andei, depois fui lá, andei de novo. Depois fui lá de novo, 3 vezes. Tinha ninguém, irmão. E aí, quando a galera viu que estava andando os carrinhos com gente dentro, encheu. Mas até encher, eu já tinha curtido o que eu precisava curtir. E quem veio depois de mim foi abençoado por causa de mim. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos influenciadores. Onde você estiver, irmão, você é a diferença. Você é a diferença. Diga assim, eu sou a diferença onde eu estiver. Aí alguém lá fora desavisado diz assim, ou alguém novo aqui hoje, né? Pode dizer assim, rapaz, esse povo daqui do Verbo da Vida só quer ser. Não, a gente é, nós somos. Porque nós temos a palavra. Aquele que tem a palavra tem tudo. Amém, irmão, aleluia. Vamos continuar aqui. Aí ele fala no versículo 14. Verso 14. Ele diz assim, ó. Coloca aí, meninos. Verso 14 de Filipenses, capítulo 2. Ele diz assim, ó. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Eita, pegando um monte de crente agora aqui. Crente murmura. Eu queria ver o seu rosto olhando agora para alguém do seu lado, na sua frente ou atrás, que murmura, que você sabe que murmura. Olha aí agora. Ninguém entregou ninguém, rapaz. Olha, eu vi ali um casal que um entregou o outro. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Essa é uma forma de você influenciar as pessoas. Onde você chegar, não seja um crente contendeiro. Uma vez aconteceu comigo, né? Infelizmente eu tinha essa mania. Eu estou diminuindo cada vez mais. De quando tem alguma coisa errada no trânsito, eu tacar a mão na buzina. E uma vez eu estava em determinado lugar, uma buzina do carro top, meu irmão, fazia um barulho. E aí uma pessoa entrou lá, fez uma manobra errada, eu... Quem estava do meu lado? A melhor pessoa do mundo, minha mulher. Oh, eu queria que fosse o irmãozinho da igreja. Aí, irmão, naquele dia que você buzina, eu queria que fosse o irmãozinho da igreja, o pastor da igreja. Faça tudo. Agora, sabe o que eu acho interessante aqui? Coloca lá, por favor, na tela o versículo. Ele fala que ele usa o termo tudo aqui. Essa palavra tudo aqui, ela está ligada a 2 pontos em especial. O primeiro deles significa que nós não devemos deixar de fazer nada que vier ao nosso alcance para fazer. Faça tudo. E o segundo ponto significa dizer que tudo que você fizer, faça sem murmurar nem contender. Faça tudo. E em segundo ponto, faça tudo sem murmuração e sem contender. Lá fora, quando você estiver, ou aqui dentro da igreja, em qualquer outro lugar, mesmo fora do país, você vai ser uma boa influência, porque você vai ser alguém que vai honrar a Deus e a sua palavra. Vai chegar em lugares que você nem vai precisar pregar o evangelho, porque as pessoas vão ver o seu bom testemunho e elas vão se constranger com aquele bom testemunho que você tem. Aleluia. Elas não vão conseguir chamar um palavrão na mesa, nem fora da mesa. Elas não vão conseguir ouvir uma música do mundo, nem dentro e nem fora de casa. Por quê? Por causa do seu bom testemunho. E eu lhe sou sincero no que eu vou dizer, não me julgue no que eu vou lhe falar. Eu estava pronto para não pedir aquelas pessoas para mudarem aquela música. Porque como cristão eu preciso saber entrar e saber sair. Eu até entendo, eu não quero assim, meter o pau em ninguém que não consegue nem estar num lugar como esse, porque eu tenho que sair.
Aleluia. Não estou aqui fazendo apologia ao você ouvir música do mundo. Não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que vão existir coisas que você vai suportar para você não afligir aquela pessoa, para você não atacar ela de uma forma que você vai perder ela e deixar de influenciar ela. Tem coisas, irmão, que o crente foi chamado para suportar. Por exemplo, se você entra na casa de alguém que está lá cheio de imagens, tem crente que já vai logo, não, vamos queimar tudo isso. Que história é essa de queimar isso, irmão? Aquilo ali não é seu. Se um dia, com a continuidade da pregação da palavra, aquela pessoa pela vontade própria, pela revelação própria, ela disser assim, isso aqui não serve mais para mim, deixa que ela faça. Mas você não tem autoridade para isso. Porque às vezes, irmão, a fé dela está naquilo ali. E muitas vezes a gente pode até usar algo que a gente vê para pregar a palavra. Por exemplo, se você vê Maria, prega sobre Maria. E aqui eu quero somente lembrar a cada um de vocês, eu não estou falando sobre imagem nem sobre religião aqui. Eu estou querendo dizer a você que se você for sábio, você vai conseguir entrar e sair de lugares, e naquele lugar deixará a sua influência. Aleluia. Aí ele continua aqui, para a gente já ir finalizando, ele fala aqui, ó, versículo 15, verso 15, ele diz assim, ó, para que vos torneis, olha que coisa interessante, então isso significa que se alguém se torna, é porque originalmente não é. Olha para o versículo aqui, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Ora, se Paulo fala que aquele povo, por observar aqueles princípios todos que ele estava ensinando, aquele povo se tornaria alguém irrepreensível, é porque em um dado momento, aquelas pessoas não eram irrepreensíveis. Ou em alguma área, elas estavam em falta. Então, irmão, ninguém aqui é pleno. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é irrepreensível em todas as áreas. Ninguém aqui alcançou a plenitude. Ninguém aqui. Mas uma coisa é certa, o apóstolo Paulo, quando ele foi confrontado sobre perfeição, ele falou uma coisa, ele disse assim, olha, eu tenho convicção de que isso eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, uma coisa é certa, você não pode ser parado por aquilo que você não consegue fazer. Não se deixe parar pelas coisas que você não está perfeito ainda, pelas áreas em que você ainda está em falta. Não se deixe parar por isso. Não pense que porque nós somos uma igreja que pregamos sobre fé e você não consegue andar em fé plena, que você não pertence a este lugar. É um erro do diabo isso na sua vida. Não pense que porque nós somos uma igreja que fala sobre saúde e você não consegue obter saúde ainda, você não pertence a esse lugar. Isso é um erro do diabo, é uma mentira do diabo para você. Porque ninguém aqui é pleno em todas as áreas. Não pense, irmão, que se você não é alguém sociável, que consegue se associar com outras pessoas, que você não cabe aqui neste lugar. Isso é uma mentira do diabo. Porque eu vou te garantir uma coisa, em qualquer lugar onde você for, você nunca vai estar pleno, nunca, nunca, nunca. Em qualquer lugar onde você for, você sempre vai precisar de ajuste, sempre vai haver alguma área na sua vida que você vai julgar que não se encaixa naquele lugar, sempre, sempre, sempre. Mas isso não pode ser motivo para parar você. Eu tenho pessoas que congregam aqui, ou que deixaram de congregar aqui, porque olhavam e diziam assim, o povo lá, todo mundo tem carro, e eu não tenho carro, vou de ônibus, não pertence àquele lugar. É uma mentira do diabo isso. Porque a sua roupa não lhe define, seu sapato não lhe define, seu carro não lhe define, sua casa não lhe define, sua condição financeira não lhe define. Quem você é por dentro é que define você. E aqui não é uma pregação bonita. Não, irmão, isso é verdade. Oh, glória a Deus. Você não vai levar carro, casa, dinheiro, bolsa, roupa, sapato para canto nenhum quando você morrer. Vai ficar tudo. Oh, glória a Deus. Aleluia. É verdade mesmo isso aqui. Ele fala assim, ó, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros.
A palavra sincero na Bíblia, ela tem origem em uma época em que se fazia uns vasos de argila. E aí aqueles vasos, com o passar do tempo, não se tinha ali uma grande tecnologia, aqueles vasos eles rachavam. E aí aquele homem que vendia aquele vaso, ele passava como que uma espécie de cera por fora, para que aquela cera pudesse esconder aquelas rachaduras. Então aquele vaso era um vaso que, muito embora estivesse rachado, a sua aparência era como de um vaso novo. Ou seja, havia ali implícita uma mentira. Então, quando ele fala na Bíblia sobre sinceridade, ele fala sobre você não se revestir de uma capa que esconda os seus defeitos. Porque tem muito crente, irmão, que está com capa. Na igreja tem uma capa de crente, aí na faculdade tem a capa lá de aluno, aí no trabalho tem uma outra capa, em cada lugar que ele tem uma capa. Isso é o quê? Isso é cera. Porque dentro tem rachadura. E ele está se colocando ali o quê? Algo para esconder, maquiar. Aleluia. Aleluia. É sério isso. Silêncio da mesa. A igreja está sendo tratada. Oh, glória a Deus, pastor, o senhor ficou um bocado de dias fora, veio logo para dar uma pancada. Oh, glória a Deus. Uma nova estação para a gente. Aleluia. A gente está recebendo aí um homem de Deus, um profeta agora nos próximos dias. Humberto está vindo, ó. Fernando Leal, 2 profetas. Aí vem Maísa e tu, né? 3, 4 profetas. Rapaz, imagina aí, o profeta botar o dedo na tua cara. Eu estou apertando os parafusos logo, para quando tu chegar aqui, chegar todo engomadinho, por dentro e por fora, não é? Mexer de música pode vir, amém? Aí ele diz aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Cadê? Sim. Sincero. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, o qual resplandece como luzeiros no mundo. Quando eu fui preparar essa ministração de hoje, a única palavra que estava no meu coração foi essa: resplandecer como luzeiros no mundo. Quando eu estava orando ao Senhor, aí o Senhor me trouxe: resplandecer como um luzeiro no mundo. Rapaz, só tenho essa palavra. A gente nem foi para outros versículos, a gente só usou aqui Filipenses 2, 12, 13, 14, 15 e 16. Pode ser que à noite eu continue essa ministração, vou ministrar de novo. Aleluia. Aí ele continua aqui, ó. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essa geração está aí fora, querido, ela não vai mudar. Pessoas que estão dentro dela vão receber da sua influência e vão ser transformadas. Aleluia. Mas ela não vai mudar. O que a gente vê lá fora, a tendência é de ir de mal a pior. Mas enquanto o mundo lá fora vai de mal a pior, a igreja, ela vai de bem a melhor. É como a palavra de Deus diz, né? Que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há uma glória sobre nós, irmão. Há uma glória sobre nós para esse tempo, para nos fazer resplandecer como luzeiros em meio a uma geração pervertida. Mas o único fator que fará com que essa luz em nós brilhe lá fora é a disposição do seu coração em seguir Deus, em seguir a palavra, mesmo quando ninguém está te vendo, mesmo quando você não está sendo observado. É isso que vai garantir você. Aí ele fala aqui, eu quero finalizar com esse versículo 16, ele fala assim, ó, preservando, ai meu Deus, preservando a palavra da vida. Sabe, quando Jesus
ele falou, ele citou aquela parábola do semeador. Você lembra uma parábola do semeador? Talvez eu fale sobre ela mais tarde. Por que eu falo sempre talvez? É porque de manhã, às vezes eu estou numa inspiração, à noite estou em outra inspiração, e de vez em quando eu me comprometo, e à noite eu não prego aquilo que eu me comprometi de manhã. Aí ele fala assim, ó, preservando a palavra da vida. Sabe qual foi o principal ponto quando Jesus falou sobre a parábola do semeador? Foi sobre a semente. Ele falou que houveram sementes que caíram à beira do caminho, né? Ele falou sobre sementes que caíram em meio aos espinhos. Mas ele falou sobre a semente que caiu em uma boa terra. A boa terra, para que ela dê o devido fruto, ela precisa ser cultivada. Olha que coisa aqui está vindo aqui para nós. A boa terra, para que ela dê o devido fruto, para que aquele fruto permaneça, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser aguada. Nós temos uma boa palavra, queridos. Nós temos uma boa palavra. Mas quando eu olho para Paulo aqui falando, ele diz assim, preserve a palavra da vida. Às vezes nós temos maior cuidado, cuidado, né, com algo assim. Eu comprei esse telefone agora recente e foi um preço bom. E eu tenho cuidado com ele. Comprei, investi em capa, em película boa. Vai ficar. Daqui a 1 ano, 2 anos, está obsoleto, nem serve mais. Eu não gosto de ficar com o telefone quando ele fica lento. Eu não troco o telefone por vaidade. Eu troco porque eu não gosto de mexer num aparelho que ficou lento. Mas é um objeto isso aqui. Passa. Isso aqui é outro objeto. Passa também. Roupa. Gostaram da minha camisa? Estou fazendo uma homenagem a Gel hoje pela manhã, viu, Gel? Africana. Aleluia. Passa. Daqui a pouco está fubenta, não cabe mais. Se couber, em nome de Jesus, vai ser porque eu emagreci. Amém? Aleluia. Passa. O carro que você comprou, o sonho da sua vida, o carro zero, o tempo passou, trocou pneu, tal, tá velho, tem que trocar por outro. Mas uma coisa eu digo para você, irmão, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Você pode curvar a sua cabeça, eu vou finalizar esse versículo depois. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, nessa manhã, pela palavra que nós recebemos, Pai. No mínimo eu oro, Pai, para que essa palavra ela tenha mexido com o íntimo dos meus irmãos. Eu oro para que, eu sei, Pai, que nós cometemos erros, eu sei que tem pessoas aqui que estão rompendo em fé em áreas aqui com relação a isso. E eu quero declarar nessa manhã, Pai, força. Eu quero declarar garra. Eu quero declarar discernimento. Eu quero declarar, Pai, aquela energia que o Senhor falou no versículo anterior, versículo 16. Essa energia, ela fazendo sentido para nós nessa manhã, nos levantando por dentro. No nome de Jesus, Pai, que no nosso meio não haja quem desiste. E que aqueles que desistirem, Pai, eles desistirão de alguma forma, Pai. Mas eu oro para que nós sejamos um instrumento para resgatá-los, para orientá-los, em nome de Jesus, Pai. Eu estou diante de uma igreja influenciadora. Eu oro por os meus irmãos que estão aqui diante de mim, aqueles que me acompanham online também. Eu abençoo a vida deles, Pai. Eu declaro: desperta, ó tu que dormes. Desperta e Cristo te esclarecerá. Eu oro por um tempo, Pai, despertamento nessa igreja. Despertamento para santidade. Despertamento para servir ao Senhor com interesse de coração. Despertamento para ser uma influência de Cristo lá fora. Despertamento, Pai, para exalar o bom perfume do Senhor, como a sua palavra diz. Despertamento, Senhor, na tua igreja, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus por eles e abençoo a vida deles. Porque nós não estamos aqui nessa manhã, Pai, para olhar para o Senhor, para aquilo que nós vamos receber do Senhor. Mas, Pai, para dar ao Senhor aquilo que o Senhor merece receber de nós. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, amém. É alguém no nosso meio, irmãos, que não entregou a sua vida ao Senhor ainda e quer entregar? Levanta a sua mão agora, eu vou orar por você. Nós temos alguém? Alguém aqui quer fazer uma aliança com Deus, quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Que maravilha, estou lhe vendo, meu irmão. Vou orar por você, amém? Seja muito bem-vinda.
Tem mais alguém além dela? Quer entregar a vida? O que é isso, pastor? Entregar a vida ao Senhor? Vou explicar. A Bíblia diz, queridos, que Jesus morreu para salvar a humanidade. Toda a humanidade está salva, mas nem todos vão receber salvação. Por que estão salvos? Porque Jesus pagou um preço por eles. Porque nem todos vão receber, porque nem todos vão ouvir essa palavra e vão se render e confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. No momento que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos essa salvação que Ele já nos deu.